Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora são 7h03. Voltamos com o primeiro jornal ao vivo nesta manhã de terça-feira aqui na cidade de Botucatu. E é com satisfação que nós estamos recebendo aqui para a nossa entrevista de número 645 a doutora Niura Padula. Ela que é neuropediatra e nós vamos falar hoje a respeito de EQM. Doutora Niura, satisfação em tê-la aqui. Bom dia, viu? Bom dia, eu que fico muito grata pelo convite. Eu me lembro de ter entrevistado a doutora Niura há pelo menos, acho que uns 10 anos, a respeito do tema de hoje, que é a EQM. EQM nada mais é do que experiência de quase morte. Eu ia falar já, traduzindo. O que é EQM, né? É bom explicar. É bom explicar experiência de quase morte, né? E é um assunto que muitas pessoas talvez tenham passado por isso e não conseguiram explicar o que sentiram, como foi, né, doutora? Exatamente. Existe muito mito, muito medo, preconceitos, né? Tudo isso somado, né? E o que de fato é a experiência de quase morte, doutora? Então, existem muitas dificuldades de entender o que acontece na hora da morte ou após a morte. E é meio que um tema de preconceitos, de medo, melhor não falar, melhor não discutir. E aí, de repente, a gente consegue ter um número interessante de pessoas que tiveram uma situação que foram dadas como mortas, né? Uma parada cardíaca, uma situação de coma, ou seja, qualquer coisa assim, e que de repente retorna. Quando já não se esperava mais esse retorno, essas pessoas retornam à vida e elas contam experiências que vivenciaram quando o cérebro estava inativo, quando o coração não estava batendo, e o que leva a pensar assim, há algo que transcende, há algo que vai além. E o mais interessante é que se foram compilando essas experiências e viram assim muitos pontos em comum de pessoas que nunca tinham conversado entre si sobre o assunto, mas que de repente parece que, nossa, é comum acontecer. Estão relatando a mesma coisa. Um relatório parecido, não é um checklist, mas assim, existem coisas que são bastante comuns. E a doutora Elizabeth Kübler-Ross, ela era uma psiquiatra infantil que lidava muito com a morte, principalmente de crianças, estados terminais e tal. E ela era docente na Johns Hopkins. E ela começou a compilar casos, né? Ela e outros anteriores a ela, e ver assim mais ou menos o que era comum desses pacientes relatarem. E normalmente essas pessoas, elas estão aqui, na UTI, por exemplo? Pode ser na UTI, pode ser num acidente de carro, pode ser numa parada em casa, situações. Entendi. Mil. Diversas situações. Situações. E elas conseguem entender o que de fato isso representa, o que de fato aconteceu nesse segundos, minutos. Elas conseguem entender depois isso, doutora? Olha, é algo a ser muito bem metabolizado depois, né? Porque é uma experiência tão forte que dizem as pessoas que ela é muito transformadora. O que os pacientes contam é que é muito difícil você voltar do mesmo jeito que você via a vida antes, depois de uma experiência de quase morte. É quase que uma segunda chance, é isso? Exatamente, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Que coisa impressionante, né? E o número de pessoas que têm relatado essa experiência, essa EQM, tem aumentado, doutora? É uma coisa difícil de contabilizar, porque por assuntos que eu já falei, não existe um registro, não é obrigatório esse registro, são coisas que são experiências muito pessoais, muito fortes, então muitas pessoas não gostam muito de falar sobre isso, né? E quando comentam, meio que alguns viram o nariz, acham que, nossa, isso aí ficou esquisita depois dessa situação, então não é algo comum, mas a Elizabeth Kübler-Ross, ela conta no livro dela, num dos livros dela, que ela estava dando uma palestra sobre isso na Johns Hopkins. E ela explicou mais ou menos o que acontecia, o que ela via dos pacientes, e aí levantou a mão na plateia, porque era só para
um grupo bastante seleto ali, né? Um professor de UTI, né? E ele disse assim: olha, doutora, a senhora vai me desculpar, um colega, nós somos colegas há muito tempo, mas eu tô aqui na UTI há 20 anos e nunca ninguém me relatou uma experiência como a senhora está falando. Silêncio na plateia. De repente levanta outra mãozinha assim e fala assim: doutor, eu fui uma das suas pacientes e comigo aconteceu tudo isso. A gente não relata porque não tem abertura para isso. Que coisa impressionante. Interessante, né? Não, então, interessante. Não tem como contabilizar quantas vezes isso ocorre, né? Porque as pessoas acabam se fechando, às vezes. Até pela estranheza, às vezes a pessoa não sabe exatamente explicar aquilo, o que eu senti, o que foi isso, né? Tô ficando louco, o que aconteceu, né? Uma coisa muito forte, uma experiência muito forte. Que coisa impressionante, né? E a gente, na época que eu fiz a entrevista com a doutora Niura, né? E inclusive de algumas pessoas, alguns relatos impressionantes que as pessoas podem pesquisar no Google e encontrarem esses relatos, né? De repente num acidente numa estrada, de alguma pessoa pedindo socorro, e essa pessoa que pediu socorro, ela já estava morta dentro do carro, pediu socorro para os pais, para os parentes que estavam no carro e ainda vivos. Isso, existem relatos dessas coisas mesmo, que assim, na experiência de quase morte, o que eles relatam é assim, uma sequência mais ou menos de evento, né? De que a pessoa se sente estranha, né? E aí ela meio que sente que está saindo do próprio corpo e se vê de cima. E ela vê todas as pessoas que estão em volta, a equipe médica tentando ressuscitá-la, a sala em si, ou o ambiente que ela está. Em seguida, dá um desespero muito grande, eles querem às vezes voltar para o próprio corpo, mas em seguida eles se sentem extremamente em paz. Eles relatam que é uma paz que a gente não encontra na vida, uma sensação de plenitude, de tranquilidade e de expansão da consciência. Então, muitos relatos contam que conseguem contar o que estava acontecendo na sala ao lado, na casa de alguém, na estrada, como você falou, né? Contam coisas que aquela pessoa, naquele momento, mesmo que não estivesse em quase morte, ela não teria como ter acesso, né? Porque foi uma expansão, tanto auditiva, visual, sem espaço-tempo. E logo em seguida, eles contam muito essa presença de uma luz muito forte, de uma entidade ou de uma sensação de angelitude que está ali guiando essa pessoa, como que conversando mentalmente, explicando um pouco. E aquela história clássica do túnel, né? Que é como se fosse um túnel que você passa como de rodovia e que no fim dele você tem uma luz muito forte. E as pessoas se sentem atraídas para essa luz, começam a caminhar para essa luz. E nesse ínterim, muitos relatam conversar, encontrar com pessoas, entes queridos que já desencarnaram. E aí alguns vão além nessa experiência, contam de lugares maravilhosos, como jardins, muito verde, uma sensação muito tranquila. Nessa hora, alguns relatam ver cores que nunca viram na vida, que não existem nomes para essas cores, para essas sensações olfativas. É uma expansão realmente de consciência. E aí essa entidade ou esse guia, não sei como alguns chamam de uma coisa ou de outra, mostra para essa pessoa numa situação como se fosse um cinema multidimensional, todas as situações de vida que essa pessoa já passou. Aquela história de passa um filme. Passa um filme, exatamente. Mas eles falam que não é um filme linear, que é tudo ao mesmo tempo e tudo com a sensação de que você está entendendo por que aquilo aconteceu. As consequências das suas resoluções, do que você fez, o que você causou de bom, de ruim, muita coisa assim, como se fosse mesmo algo holográfico e muito rápido, mas que, apesar de serem
segundos, a pessoa conta com nitidez. Eu me lembrei disso, daquilo outro, por que eu fiz isso, qual a consequência de tal ato. Muito dinâmico. Em seguida, a grande maioria diz que tem essa discussão interior e com esse possível guia de, e agora? O que você quer? Né? Passa pelo livre-arbítrio, pelo que eles dizem. Assim, você quer voltar e continuar essa jornada, ou você quer parar aqui e ter esse intervalo entre vidas, né? E o que as pessoas relatam é que, assim, é muito difícil essa solução, essa resolução, porque é tão bom estar nesse ambiente, é tão acolhedor, é tão gostoso que a gente não quer voltar. Entendi. Né? Então, aí vem a responsabilidade. Olha, mas eu tenho filhos, mas eu tenho que terminar aquele trabalho, eu assumi uma responsabilidade e coisas assim. E aí a pessoa acaba aceitando essa volta. Doutora Niura, eu acho que eu fiz essa pergunta e se eu estiver sendo indelicado, a senhora não responda. A senhora passou por uma experiência dessa? Eu passei por uma experiência de quase morte um pouquinho diferente do que realmente essa sequência que eu tô contando para vocês. Porque, na verdade, eu não tive uma parada, mas eu estava mais pro lado de lá do que daqui. Eu tive, há 30 anos atrás, eu tive um câncer, né, um linfoma bastante grave. Eu fiz cirurgias e quimioterapia, radioterapia, fui dada como curada, mas em 6 meses eu tive uma recidiva. E a recidiva é uma sensação de fracasso muito grande. E aí, o que os meus médicos disseram? Agora só se for um transplante de medula óssea. E aqui em Botucatu não tinha. Então eu fui para São Paulo, eu fiz esse transplante de medula óssea lá. E o transplante é algo interessante, que eu falo assim, que eles te matam primeiro, né? E depois eles colocam a medula óssea e ficam torcendo para que dê certo, para que você viva. Mas naquele momento, a gente tá meio morto mesmo. Então, a sensação que eu tinha é de não estar totalmente no meu corpo. Eu sentia assim que do meio do corpo para frente, para cima, eu estava um pouco distante, como se eu me visse, como se eu estivesse além. E às vezes eu passava por momentos de realmente ficar fora. Minha situação estava bastante complicada, eu estava quase indo para uma UTI, então não cheguei a ter uma parada, mas foi uma situação assim. E numa dessas, eu senti, não foi um sonho, eu estava plenamente acordada, eu senti que estava com a minha família, eu tenho 3 filhos, naquele momento eles eram pequenos, e meu marido, entrando num campo, e nesse campo era tipo um Rio Bonito, assim, uma coisa de lazer, tinha uma sede. Nós entramos para essa sede e tinha uma porta dentro dessa sede que parecia assim, uma porta de um toalete, de algo assim. Eu entrei por essa porta e eles ficaram do lado de fora. É muito nítida a sensação. Aí quando eu entro, era todo azulejado de azul, não tinha nenhum móvel, não tinha nada, mas era um ambiente que fazia um L. E assim que eu entrei, eu olhei para a porta e a porta desapareceu. Virou só o ladrilho. Eu falei, bom, a única solução para eu sair é eu virar esse L. Quando eu virei aquele ambiente, eu me deparei com uma piscina muito grande e maravilhosa. E eu me debrucei e ela não tinha fundo. E era uma água que não tem na Terra. Não existe. Eu não sei descrever aquela cor, eu não sei descrever aquela sensação. E a minha vontade era assim, eu vou mergulhar porque essa é a melhor saída, ou a única saída. E eu senti uma paz muito grande, mas muito grande. Assim, essa é a melhor solução. Mas aí eu ouvi essa discussão interna com alguém, um guia que disse assim, pensa direitinho, porque você tem uma vida ainda, você tem os seus filhos. Se você quiser continuar, vai ser dada uma moratória. Moratória, assim, é um tempo extra de vida que algumas pessoas
recebem. Mas estava tão boa aquela piscina. Eu sinto ainda falta. E aí eu falei, não, eu tenho responsabilidade, vou voltar. Quando eu voltei, não tinha porta. Mas aí eu vi que tinha um último ladrilho que estava faltando. Aí eu coloquei a minha cabeça nesse ladrilho e literalmente eu nasci de novo. Porque eu fui para o outro lado, encontrei meus filhos, meu marido. Aí eu saí desse transe. Mas foi muito forte. E eu considero uma experiência de quase morte, realmente. Que coisa impressionante, né? A doutora menciona guias, seres angelicais, coisas do tipo, a sensação, né? É mais comum esse tipo de relato entre pessoas espiritualizadas que seguem alguma religião ou não necessariamente? Não necessariamente. Esse relato é de todas as religiões, de todas as culturas, socioeconômica, sabe? Não tem... Por isso que a Elizabeth Kübler-Ross, ela juntou esses dados exatamente pelas coincidências, Sim. né? Sem ser, porque se eu falar assim, bom, eu sou espírita, então eu vou direcionar, eu sei que são guias. Para os católicos, eles referem como anjos, né? Algumas pessoas evangélicas falam que viram Jesus. Então, depende do seu saber interior, mas assim, a experiência é muito parecida. E como é que a comunidade médica avalia isso? A senhora sendo médica também, como é que a aceitação, depois de um relato ou de inúmeros relatos dessa experiência de quase morte, como é que a comunidade médica avalia tudo isso, doutora? Olha, já foi muito pior. Vou dizer para você que já foi muito pior. Então, quando eu voltei a trabalhar, eu comecei, como eu dava muita aula, eu comecei a criar um ambiente de discutir isso com os alunos, que serão os próximos médicos, né? E eu criei, então, tipo uma disciplina opcional, vamos dizer assim, de saúde e espiritualidade. E a gente fazia um congresso por ano, envolvendo toda a sociedade médica ali, também aberto para a cidade. Eles diziam que eram os congressos que mais unia pessoas extramuros da universidade com a universidade. E ali eu levei muita gente interessante, cardiologistas, neurologistas, pessoas. O Divaldo, por exemplo, veio dar palestra pra gente, Marlene Nóbrega, muitas pessoas assim, discutimos bastante esse tema. Então, quando eu comecei e coloquei o primeiro cartaz no meu departamento, eu sou do departamento de neurologia, foi uma coisa horrível. Um colega meu rasgou o cartaz dizendo que aquilo não era científico, que aquilo não era para estar numa universidade. Então vejam que foi uma caminhada difícil, eu era considerada uma bruxa de fazer coisas assim, mas cada vez mais aquilo estava interessante porque muita gente vinha, os alunos se interessavam, a gente discutia bastante. Então, temas como EQM não podia se falar, né? Era um tabu. Era um tabu, de jeito nenhum. Então, deve acontecer exatamente o que a Elizabeth conta desse paciente que não teve coragem de contar para o médico dele o que ele tinha passado, porque não há abertura. Mas hoje eu vejo que cada vez mais a gente tem colegas em todas as áreas, em todas as faculdades, no mundo inteiro, com uma abertura maior para ver que não estamos lidando só com o corpo, que o ser humano transcende, que é algo além e que eles são mais abertos a entender essas experiências de quase morte dos seus pacientes. Doutora, e as pessoas que passaram, como a senhora, por uma experiência dessa, o que mudou na vida, né? Na sequência na vida, vamos dizer assim popularmente, nessa segunda chance, né? O que mudou na vida? Qual foi a mudança significativa que a senhora sentiu e que as pessoas que com certeza passaram também, que já relataram para a senhora essa experiência, o que mudou efetivamente na vida? É impossível ser a mesma pessoa. É impossível. Você passar por uma experiência dessa te dá uma dimensão diferente da vida, do que nós estamos fazendo aqui, desses propósitos. Então, tudo aquilo que para mim era muito relevante antes de eu ter ficado doente, antes dessa experiência, tomou um outro papel. Então, esses problemas, por exemplo, com o departamento, com a faculdade, foi tranquilo para mim. Em outros momentos eu teria me desestruturado.
Porque eu passei a ver as coisas sobre um ângulo diferente. Eu acho que a nossa vida é assim, é uma passagem curta e nós temos que aproveitar e ser éticos, empáticos, que a gente precisa que uns ajudem os outros nessa vida. Então, é impossível você continuar com os mesmos conceitos, principalmente na época que eu era bastante acadêmica. Nunca fui assim tão, vamos dizer, tão acadêmico quanto os outros ali, mas assim, eu sempre fui espiritualizada, tal. Mas há um up depois de uma experiência dessa muito grande na espiritualização, no entender o paciente de uma maneira diferente, os colegas, é outra vida. Eu fico aqui imaginando justamente quando há a oportunidade, eventualmente, do paciente contar isso pro médico que tá ali, pra equipe médica como um todo, como é a receptividade ali naquele momento. E a reação, né? A reação, exatamente aquele momento em que houve a oportunidade, falei, olha, aconteceu isso, como é que fica a equipe ali, né? A sala toda deve ficar mobilizada, não? Então, aí existem vários tipos de reação, né? Tem aqueles que não dão a menor importância e aqueles que vão valorizar o relato daquela pessoa, daquele paciente. Mas tem histórias engraçadíssimas. Por exemplo, tem um paciente que a Elizabeth conta que ele chegou no pronto-socorro já em parada, né? Ele chegou em parada, estavam fazendo os procedimentos, entubaram, massagem. E para entubar o paciente, eles viram que ele estava com uma dentadura. Então, uma enfermeira tirou a dentadura e colocou numa gavetinha daquelas mesinhas de ressuscitação, né? Colocou numa gavetinha, e aí foi feita toda a ressuscitação dele e ele foi para a UTI. E quando ele voltou da UTI, ele relatou essa experiência de transcendente e aí ele falou assim, mas eu queria minha dentadura. E aí ninguém sabia onde estava a tal da dentadura. Daí ele viu a enfermeira passar e falou assim, foi ela, moça, pega a dentadura que você guardou naquela gavetinha para mim. Que coisa. Então, todo mundo ficou pasmo, né? De ver e com isso outros relatos. Ele teve a consciência de ver esse momento da dentadura sendo tirada e guardada. Guardada, totalmente consciente, sem estar ali, né? Eu fico imaginando, depois de tantos relatos, e existe muita literatura a respeito desse assunto, porque o pessoal que acompanhou o nosso bate-papo aqui, e de repente, eu sei que tem alguns filmes, né? Não é bem o EQM, mas tem um filme antigo, acho que chama-se Linha Mortal, com a Julia Roberts, né? Que são estudantes de medicina que fazem uma parada para... Mas esse é bastante fictício. Fictício, né? Claro. Eles têm experiências muito negativas. Exatamente. E eles trazem, dessa experiência, eles trazem elementos desse pós-morte, né? Então, não bate muito com os relatos. Tá. Mas do tema em questão. Tem um outro filme que o Mark Ruffalo também, que a moça, ela tá em coma. Então, seria tecnicamente se fosse verdade. Esse é muito legal, muito interessante. Ela tá em coma para desligar os aparelhos e ela pede ajuda, basicamente. Né? Exatamente. Nós temos literatura, filmes a respeito, doutora? Olha, eu indico que se leia essa psiquiatra, Elizabeth Kübler-Ross. Ela tem 2 livros que eu acho fantásticos. Um deles é Sobre a Morte e o Morrer e o outro é O Túnel e a Luz. São 2 livros que eu acho muito interessantes para a gente entender. Porque, para você ter uma ideia da importância dessa mulher, ela que definiu aqueles momentos pelos quais a gente passa quando você tem uma notícia ruim. Sabe, que primeiro é a revolta, depois você vai barganhar, depois isso é clássico na literatura médica. Isso é clássico, foi ela que definiu. Então é uma pessoa que realmente é uma cientista e que vale a pena ser ouvida, lida, né? Que coisa interessante. Olha só, já tem gente falando aqui. O Lorival falou que entrevista maravilhosa, eu preciso te conhecer, doutora. Estou aqui. E o Nívio também falou, essa entrevista seria muito bom se o Lorival estivesse participando também, imagino como seria. Os mesmos tipos de comentários aqui, né? Então, assim, pena que mais gente não comentou aqui também, né? Vou dar uma olhada na live enquanto isso aqui também. Doutora, existem reuniões periódicas? Eu sei que antigamente vocês faziam, né? Então, mas para tratar desses assuntos também. Infelizmente ou felizmente, não sei, eu me aposentei da Unesp, né? Entendi. Eu continuo agora no consultório particular, nas minhas atividades que eu não consegui, não quero parar.
Mas durante todo o tempo, desde que eu voltei dessa experiência de internação e tal, eu mantive esse saúde e espiritualidade. Quando eu me aposentei, ficou um pouco mais difícil das coisas ocorrerem, porque dependia de bater um pouco de frente com algumas pessoas, ter um pouco, vamos dizer assim, moral acadêmica para você poder falar, não, eu quero que seja feito e tal. Mas a gente conseguiu uma coisa muito boa, que foi transformar esses encontros numa disciplina optativa. Então, hoje existe uma disciplina optativa em saúde e espiritualidade, em que a gente discute todos esses temas com os estudantes de medicina. Fora da universidade, no mundo, existem milhões de coisas e tem várias universidades onde esse tema ou esse tipo de discussão, ela faz parte do currículo formal dessas universidades. Por exemplo, na Johns Hopkins. E é comum as pessoas que também passaram com uma experiência como a sua, e vocês conversarem e trocarem experiências sobre a experiência? Não, olha, eu não vejo isso como uma comunidade. Entendi. Assim, né? É nada de grupo de WhatsApp, não. Não tem. Só se for Eu vi uma piscina, você do outro também? lado, é verdade. Eu vi uma piscina, você também? Não. No meio da conversa. Não, ainda não vi isso. Talvez porque seja uma experiência tão forte, tão transformadora. Apesar de ter coisas em comum, ela é uma experiência bem individual, né? Muito pessoal, muito pessoal. Então, fica aquela coisa assim, sabe? Quando você não quer contar muito o presente que ganhou, sei lá, uma coisa muito forte para discutir e banalizar, né? Que coisa interessante, né? É um assunto, quando eu pensei em trazer a doutora Niura aqui, eu falei, é um assunto polêmico, é um assunto que interessantíssimo, né? Que muita gente fala, gente, mas será? E às vezes as pessoas acabam não narrando uma experiência dessa com medo da reação das outras pessoas, de se ridicularizar, inclusive, né? De contar uma experiência. Imagina, foi um sonho que você teve, esses sonhos malucos, né? E às vezes as pessoas não sabem nem interpretar, acho que a maioria não sabe interpretar um sonho, né? Exatamente. A gente não sabe o que é de fato um sonho, né? Mas não teria como ser um sonho, nesses casos que realmente foram dados como mortos, porque o cérebro não estaria funcionando naquele momento. Claro. Alguns neurocientistas colocam isso como uma consciência desconectada. Mas é como você falar assim, é um placebo, eu dou um nome, mas eu não sei o que isso significa, entendeu? Que realmente essa pessoa não estava em condições neurológicas e físicas de ter uma visão, uma experiência como eles descrevem, não estavam. Isso, em tempo de vida, pode ser segundos. Mas para a vivência dessa pessoa, é algo que não tem tempo e espaço, né? Muito forte. E esse escolher, né, em atravessar essa porta, voltar, é uma coisa muito rápida. E tem as pessoas que preferem continuar no túnel e procurar a luz, né? Vou falar para vocês, é muito atrativo. É extremamente gostoso. Balança, né? Vou em frente ou paro por aqui? Pensa bem. Principalmente porque a pessoa que teve uma quase morte, ela vai voltar para uma situação do corpo bem ruim, né? Então vai ter dor, vai ter, né, toda a consequência daquilo que ela passou, o traumatismo craniano, o traumatismo físico e emocional. Então, é uma decisão difícil. Estava numa zona de conforto, né? Muito. Olha só, a Patrícia está perguntando aqui o que a doutora falaria sobre a gente sonhar com alguém que já se foi. Se seria, não digo uma experiência de quase morte, mas uma experiência de repente de quem já se foi, de poder retornar por um segundinho, de repente, alguma coisa do tipo, né? Ela falou que ela perdeu a mãe dela aos 11 anos. No começo ela via e escutava apenas a voz dela nos sonhos, mas hoje em dia ela sonha mesmo, tá conversando com ela. Então, aí eu vou dizer assim, da minha visão, e isso vai variar muito em termos da religião, da religiosidade de cada um. Sim. Mas assim, na minha visão, ninguém morre. E eu acho que a experiência de quase morte nos dá essa certeza, ninguém morre. A gente continua, a gente está nesse corpo, mas nós não somos só esse corpo. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos uma alma que é transcendental, que se une a outras almas. Então, essa mãe ou qualquer pessoa que a gente
viu desencarnar muito querido, vai estar ligado a gente do mesmo jeito que estava aqui em terra. Porque por que eu vou ter medo ou vou ter insegurança de conversar com alguém que me deu a luz, que viveu comigo uma vida inteira, só porque ela não tem mais a carne? Ela existe. É isso que as pessoas precisam entender, né? Eu achava muito interessante quando as pessoas chegavam pro Divaldo, por exemplo, dizia assim, chorando, né? Divaldo, eu perdi minha mãe. Ele falava, nossa, se você perdeu, eu vou ajudar a achar. Porque não é perder, ninguém perde ninguém, as pessoas continuam. As pessoas continuam num outro plano, numa dificuldade de comunicação. Mas quando a gente dorme, o espírito, ele sai, ele tem uma saída do corpo físico e nesse corpo astral ele consegue entrar em contato com outras pessoas que não têm mais o corpo físico, né? O Lorival falou aqui que ele também acredita que aqui não é o fim. Exatamente. É uma experiência, nem sempre agradável. mas ela existe. Mas ela existe. Doutora Niura, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Com certeza vamos trazê-la outras vezes, dependendo da sua disponibilidade. Muito obrigado, enriqueceu aqui o primeiro jornal com um assunto que raramente se vê, né? Se ouve as pessoas abordando. Não é muito abordado. Não é muito comum de se Digamos tratar assim, raramente a coragem de se relatar, né? Muito interessante. Muito obrigado, viu, doutora? Eu agradeço muito o convite, a oportunidade, e eu gostaria mesmo de coração que as pessoas que estivessem ouvindo tenham mais coragem para entender a vida de uma maneira diferente, para aceitar esses pequenos problemas que nós temos no dia a dia, que são, na verdade, por piores que sejam, eles são pequenos. Se a gente vê o quanto a alma é grande, o quanto a alma transcende, o quanto nossa vida é, na verdade, eterna. E que aproveitem muito a vida, porque é uma fase muito importante da nossa alma. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.